Meu boa noite a todos. Eu sempre digo, mas é verdade, é um prazer estar nessa casa, né? O CEOSC sempre nos recebe com muito carinho e com energias maravilhosas, nos auxiliando nesse compromisso com a nossa fé. Bom, como já foi dito, eu vou conversar hoje sobre o milagre da vida. O livro que me auxilia na noite de hoje é de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Tá? Quando nós falamos em milagre da vida, principalmente no mês em que se vibra, né, a favor da vida, lembrando a todos que nós temos que ter um olhar carinhoso, um olhar caridoso para com aqueles nossos irmãos necessitados de apoio, de amor e que recebem nas suas mentes, né, às vezes tão desprotegidas, o desejo, o instinto de se entregar ao suicídio, né? Esse é chamado de Setembro Amarelo por ser um mês de prevenção ao suicídio. E a maneira, creio eu, que talvez nós consigamos auxiliar nessa prevenção é quando nós nos damos conta de que a vida, ela é um milagre, né? No lado espiritual, nós entendemos, né, toda a função da nossa vida terrena, chamada de reencarnação, por nós espíritas, na maioria delas, né? A gente vem, depois da primeira, em muitas reencarnações para chegarmos aonde estamos e para passarmos, né, um dia a chegarmos numa situação bem mais elevada, de muito mais harmonia. Esse é o nosso objetivo, né? De um dia sairmos formados, se possível, deste mesmo planeta, para um plano de vida muito mais pleno, né? E todos nós sabemos que pela bondade do Mestre e do nosso Pai, todos nós um dia alcançaremos. Mas não precisamos ter pressa, porque Deus é paciente como bom e amoroso Pai e nos dá as possibilidades. Só que algumas coisas atrapalham, né? E há no nascimento, na preparação para essa vida encarnatória, toda uma preparação, todo um planejamento, todo um trabalho de vários amigos da espiritualidade para nos darem essa possibilidade de vivência, né? É como que aqui no plano físico os esforços de pais, mães e, enfim, responsáveis, né, em educar, em matricular os seus filhos em boas escolas para que eles tenham um bom desenvolvimento. E é assim a espiritualidade faz conosco a cada encarnação que eles nos matriculam mais uma vez nessa escola chamada Planeta Terra. Para aqueles que nos ouvem, que talvez não simpatizem com a doutrina, mas não a conheçam profundamente,
pelo menos o possível, como nós aqui, né? E que não compactuam, talvez, da reencarnação, a gente pede, então, para pensarem em todo o trabalho, né, que até hoje o homem não conseguiu imitar e não vai, né, feito por Deus ao nos fazermos instrumentos da procriação, né? Homem, mulher ou gameta masculino, gameta feminino, se unindo, e ninguém constrói um gameta masculino ou um gameta feminino para que isso aconteça, a não ser a obra divina, que nos fez assim, com essa capacidade. E aí sim, depois desses gametas, hoje a medicina se elevou a tentar, né? Mas ainda assim os nossos corpos físicos são necessários para esse desenvolvimento. Então, há todo um trabalho orgânico, tanto do homem e depois principalmente da mulher, que é quem gera e acalenta essa semente, para que nós possamos nascer. Então, a vida, ela é um milagre, primeiro por quê? Porque o homem não consegue dar a vida a ninguém. A vida, ela nos foi dada para que pudéssemos gerá-la através de Deus, não dos homens. Os homens conseguiram hoje, né, unir os gametas, conseguem cura para várias doenças. Nós sabemos que inspirados, né, pela divindade, mas são desejos também do plano espiritual para que isso aconteça. Agora, tem coisas que o homem não é capaz de fazer. E por isso a vida é um milagre. Porque ela é uma condição que nós temos de procriadores, mas que só Deus conseguiu fazer com que ela existisse em nós. Então, só por isso, viver é um milagre, porque é uma vontade de Deus. E Deus é um só, seja do espírita, seja do evangélico, seja do católico, do muçulmano. Nós temos todos um só Deus, o único que cria todo o nosso planeta e tantos outros nessa galáxia sem fim. Então, lembrando que viver já é um grande presente, eu vou citar desse livro um item que chama Alegria de Viver. Ele está no capítulo 6, Aspectos da Vida. E ele nos diz assim: a vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. É um poema, né? São palavras maravilhosas que Joana nos traz assim de uma maneira, né, que só pode nos encher o corpo e a alma, né, dessa beleza, desse poema de vida, né? Porque nós temos, como aqui ela cita, na natureza toda a presença das escrituras, ou seja, de tudo que Deus nos traz
como música através dos pássaros, como cores através das flores, como paz através do silêncio de um riacho, com seu som gostoso e calmo que nos acaricia, com o brilho do sol que nos aquece, com a luz da lua que ilumina a nossa caminhada. Então, estar vivo é um presente de poder observar toda essa casa chamada planeta Terra, que nos foi dada como um presente para que habitássemos e dela pudéssemos usufruir de tudo de tão maravilhoso que foi feito para nós, para nos receber. Em consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se aformoseia e alcança os páramos da realidade. Em todo lugar há sol e harmonia, convidando a paz e a participação no seu conjunto feliz. Somente a criatura humana, porém, apresenta-se triste, assinalada pelas urzes morais que carrega das atitudes e ações transatas, dos compromissos mal vivenciados, das realizações desastrosas, transferindo de uma para outra etapa o que poderá lograr de uma vez, caso se resolva pela solução das dificuldades de dentro para fora. O contributo de esforço bem direcionado. Pois é, meus irmãos, o milagre é nascer, é viver, é entender que somos filhos do amor. Seja dos nossos pais terrenos, para quem se vincula apenas nessa visão, seja e verdadeiramente é filhos do nosso Pai. Como disse o nosso irmão maior, Mestre Jesus, somos todos irmãos, porque fomos criados pelo mesmo Pai. E esse presente nós temos que procurar a valorização dele. Mas é muito fácil nós comentarmos sobre valorização quando a gente está bem. E quando eu falo bem, não é bem de ter uma boa casa, uma boa cama, boa comida, bons tratamentos médicos, hospitalares, bom serviço, né? Boa posição social. Porque se esses fossem parâmetros de felicidade, de amor e gratidão pela vida, nós não teríamos tantos irmãos querendo deixar a vida com todo esse tipo de conforto material. Então, aí nós temos que parar para observar que somente quando ele fala que nós procurando em nós mesmos as razões das nossas tristezas para tirá-las de dentro para fora,
é que nós conseguiremos observar a beleza que existe em torno de nós. Claro, meus irmãos, que o apoio de amigos, de parentes, de companheiros, de psicólogos, psiquiatras, né? Nada disso tem menos valor. Muito pelo contrário. Esse apoio àqueles que estão, como nós costumamos dizer, vendo um mundo cinza, sem cor, todo o apoio é necessário. Porque nem todos os processos difíceis que nós passamos dentro de nós, das nossas mentes e nossos corações, advêm apenas de processos psicológicos e espirituais. Às vezes nós temos, por razões, né, que às vezes nós não sabemos ou não entendemos, dificuldades físicas que são reguladas através de medicamentos. Então, nós não estamos aqui para dizer que nada disso é valoroso. Não, muito pelo contrário. Cada um tem que procurar as suas necessidades para equilibrá-las e para que assim possa, então, equilibrado, olhar para dentro de si e ver como retirar esse véu, essa cortina que impede que consiga ver nesse planeta tão belo, com tantas possibilidades, tudo sem cor. E antes de tudo isso, nós temos que entender e agasalhar aquele que ainda está com o véu sobre os olhos. E não recriminar, achar besteira, fraqueza, manha, falta de serviço. Muito tempo a gente escutava as pessoas dizerem, né? Fulana está com depressão. Isso é falta de um tanque para lavar roupa, não era assim? Fulano está com depressão. Isso é porque não faz nada na vida, porque se trabalhasse não ia ter tempo para estar no bar bebendo e dizer que estava deprimido. Ó o dedão, ó o dedão. E a gente aponta. Né? E a gente esquece que tem 3 aqui para nós. Porque normalmente quem aponta o erro tem o mesmo dentro de si. E às vezes ainda mais outros 2 para acrescentar na rede de falhas. Na verdade, a gente não tem, e ao mesmo tempo que nós não merecemos julgamento de ninguém, críticas de ninguém, nós não temos que julgar e nem criticar o outro, mas amparar, abraçar. Eu hoje escutava um depoimento de uma moça reclamando sobre questões médicas. Ela é médica também e o pai e a mãe foram muito mal atendidos num hospital. E ela deu uma lição muito bonita, que ela disse que o avô, ou bisavô dela, disse para ela, quando ela estava prestes a se formar em medicina, que toda vez que ela chegasse à frente de um paciente, para que a condição de erro, porque todos erramos, né? E os médicos também erram, porque são pessoas como todos nós. Mas para que essa condição de erro fosse a menor possível, para que cada paciente que na frente dela sentasse, se fosse um homem velho, de idade, que ela lembrasse do avô.
Se fosse um homem mais novo, mais já vivido, que ela lembrasse do pai. Se fosse uma mulher, que lembrasse da avó, da mãe. Se fosse um adolescente ou uma criança, que ela lembrasse dos irmãos. Porque assim ela daria tudo de si por aqueles que ela ama e ela estaria tratando o outro como aqueles que ela ama. E isso porque nós ainda não conseguimos olhar a todos como nossos parentes e irmãos e amar a todos igualmente. Né? Então, o avô, que era analfabeto, se eu não me engano, ensinou para ela, uma doutora, a maneira que ela poderia melhor servir, tendo a menor chance de errar. E isso serve para todos nós em qualquer atitude. Sempre que olharmos alguém, principalmente se essa pessoa estiver cometendo uma falha, um tropeço, um momento delicado, olhar para essa pessoa como se fosse um dos nossos filhos, companheiros, pais, irmãos, enfim. Como nós mudaríamos a maneira de falar, de olhar, de criticar? Quanto colo nós já teríamos dado se pensássemos nesses irmãos como um filho, um marido, uma esposa, um avô, uma mãe? Dentro dos processos de depressão, de angústia, de perda de vontade de viver, pelo desalento, pela desilusão, seja ela qual for. Porque o que para mim é muito fácil, para o outro é muito difícil. E provavelmente o que para mim se torna muito difícil, para outros, talvez não signifique nada. Porque eu tenho as lembranças e as dores que eu cultivei. Como o outro tem as suas próprias dores. Então nós não podemos nos comparar. Porque Deus já nos deu uma outra mensagem. Ele nos disse: cada um de nós é um. É único. Nós não temos outro igual a nós. No plano físico, na aparência física, pode muito existir. Mas no seu eu interior, cada um de nós será sempre um. E até no plano físico, quando nós encontramos gêmeos, né? Dito iguaizinhos, univitelinos, a gente sempre consegue, olhando bem, descobrir a diferença de um para o outro. Pode ser um sinalzinho, pode ser um jeito de repartir o cabelo, pode ser porque um tem 1 quilo a mais do que o outro, um fale mais rápido, o outro mais pausado. Sempre a gente vai encontrar a diferença. Porque somos únicos. E por sermos únicos, não temos comparação, a não ser com nós mesmos. Por isso precisamos de nós para nos ajudarmos. Nós temos que nos compreender. E é por isso que a gente busca
o auxílio de fora, na compreensão, no apoio, para facilitar, aí sim, aquele que nos pede esse amparo, seja como leigos, seja como parentes, seja como médicos, terapeutas, enfim. Seja na casa espírita, nos nossos lares, nos grupos de apoio. Nesse auxílio, sim, tentar dar a luz para que esse irmão, irmã necessitada, comece a descobrir em si mesmo o caminho da melhora. O caminho em que, pouco a pouco, a cortina que os cega frente à vida, que a faz ser tão ruim a ponto de ser simplesmente cinza, começar a ter brilho, começar a ter nuances de cor. Sem esquecer, é claro, da consciência para nós espíritas das funções e razões pelas quais passamos as dificuldades que aqui estamos enfrentando. O entendimento de que a vida não acaba, ela não cessa as nossas dores, as nossas dificuldades, porque deixamos a carne. As dúvidas, os medos, as incertezas continuarão se aqui nós não conseguirmos, se não resolvê-las a todo, mas amenizá-las através do processo de compreensão. Mas, para que isso comece, nós temos que, através do amor, mostrar a esses irmãos o milagre de estar vivo. E eu tinha um monte de coisa aqui para falar, mas vou até pular porque nosso tempo é curto, e o importante é que uma das coisas que a gente pode oferecer àqueles necessitados desse carinho ou desse afeto, ou, entre aspas, de uma fórmula que os auxilie para que a luz colorida comece a penetrar na sua mente cinza, é levar-lhes a receber amor. E há uma coisa que a gente pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar e sob qualquer religião ou não, é levar alguém para fazer o bem a outro alguém. Porque cada vez que deixamos a nossa dor um pouquinho de lado e vamos dar um sorriso a alguém, um aperto de mão, um pão, um agasalho, uma conversa, nós recebemos esse que cura e cobre uma multidão de pecados. Só tem um: o amor. Ele é a nossa fonte curadora, com todo o apoio, logístico que a medicina, a terapeuta, a religião podem nos proporcionar. Mas em tudo, se não houver amor, eu nada seria. Então, nós precisamos entender que para recebermos o amor, precisamos ser amor em ação. E amor em ação
se faz através da caridade. E a caridade verdadeira, aquela que nos traz aquela sensação de êxtase, de satisfação que a gente não sabe da onde veio, como chegou até nós, ela só acontece nesses atos onde a gente deixa a nossa dor um pouquinho ali no ladinho e tenta fazer um sorriso para o próximo. Tenta dar um pouco daquilo que temos muito, que não precisa ser dinheiro, pode ser conhecimento. Eu sei usar o computador, por que eu não vou ensinar a minha avó que não sabe usar? Poxa, minha avó cuida tão bem de mim, ela faz tantas coisas para mim. Eu até não estou muito legal, não estou indo trabalhar, estou chateado. Mas eu acho que eu vou lá, vou fazer esse esforcinho porque ela não está conseguindo mandar mensagem. Por que eu não vou num asilo? Jogar uma conversa fora com o velho e aprender com ele a ser paciente, a ser resignado e tantos outros tipos de atitudes que nós podemos ter. Por que eu não vou só ali na esquina, fico parado um pouquinho e dizer boa tarde para a primeira pessoa que passar, ou boa noite, ou bom dia? Se ela não responder, o esforço dessa doação vai retornar para você. E se ela responder, então, ele vai vir duplicado. Porque serão mais duas vontades, a dela e a da lei do retorno, daquele amor que nós mandamos, que será trazido de volta para nós. Então, são pequenos atos, porque a vida é esse milagre, né? Que sem amor nós não viveríamos. Então, o meu convite é lembrar desse milagre e da importância de encontrarmos em nós essa fonte inesgotável de amor que existe, para podermos dela sempre doar, porque ela nunca acaba. E é nessa doação que ela mais e mais se fortalecerá. Minha gratidão a todos, que a bênção desse amor esteja com todos nós. Que assim seja.